Santo e amado, te louvamos, ó Deus, pelo que temos ouvido e recebido da tua parte, Espírito Santo, a qual temos dado um direcionamento, ó Pai, para que possamos continuar nessa tarefa, nesse propósito, a qual fomos enviados. Agora está o teu servo, Deus, pastor Alex, ó Deus, para nos falar sobre missões. Continue por nos dando o entendimento e a compreensão para continuar, ó Deus, no propósito de maneira correta, direcionada pelo teu Espírito, para que possamos semear e ter uma grande colheita. Seja a tua unção sobre ele, abre o nosso entendimento e dê graça para que recebamos e possamos mudar nossas atitudes, procedimentos e realmente agradar ao Senhor. Assim oramos, ó Deus, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Todos me ouvem bem? A voz está muito boa, conseguem me ouvir? Amém. 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 Todo mundo aí no fundão? Amém. Amém. Então, primeiro eu quero agradecer aí, primeiro a Jesus. Sem Ele nada somos, não estaríamos aqui hoje. Segundo, aqueles que enviaram mensagens, aqueles que enviaram mensagens no grupo da igreja, aqueles que me enviaram mensagem no privado. Na quarta-feira, Jesus, muitas das vezes nós falamos Jesus, mas muitas das vezes somos nós mesmos que nos levamos a algumas situações. Então eu tive ao leito, a 40, 41 graus de febre, com outros sintomas, e para minha sorte eu fui medicado dentro do posto médico da própria empresa onde trabalho, na verdade no hospital, que facilitou muito. Em 5 minutos eu estava no hospital, após ter um mau súbito na mesa onde eu opero. Mas Deus é bom, Deus é fiel. Depois de 3 horas eu saí de lá, Deus sabe como, ainda não me lembro direito, mas cheguei em casa, fui recebido pela minha esposa, no qual agradeço muito também, no qual esteve ao meu lado em todo o tempo, em toda hora, em todo momento. E para a glória de Deus, ontem eu já pude sair para poder cumprir a agenda que temos da saída missionária, da obra missionária, na casa de recuperação, onde uma alma foi resgatada para Jesus, e à noite pude estar também cumprindo a agenda e ministrando numa festividade no Alto da Boa Vista, em uma outra denominação. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus ainda é o mesmo. Ele cura, salva, liberta. Só basta o nosso posicionamento e a nossa submissão diante dele. Amém, irmãos? Amém. Vou ser bem breve, como disse o pastor Thales, é um mini simpósio. Quero agradecer a ele pelo convite. Prometo que a gente não passa das 14 horas. Glória a Deus. Né? Fazer um pouco de jejum faz bem. Então eu vou falar um pouquinho aqui. Desculpe estar no celular, mas é porque, né, foi o que eu consegui fazer, de trazer aqui para a igreja. Espero que seja claro o objetivo. Quem quiser perguntar, fique à vontade. Estamos aqui para aprendermos juntos. Essa é a ideia. Aprendermos e crescermos juntos, em unidade, que é o principal. Amém? Amém. Então, quando nós falamos de missões e evangelismo, como foi trago aqui pelo pastor Thales, é um assunto meio complexo quando nós falamos da diferença entre missões e evangelismo. Evangelismo, ele vai residir, ou ele vai o foco dele na comunicação do evangelho em qualquer contexto, em qualquer hora, a qualquer momento. Eu necessito, porque a palavra de Deus, como foi dito aqui, me diz que é uma ordenança. Então eu necessito e preciso evangelizar a todo tempo, a toda hora e fora de tempo, né? E quando falamos de missões, missões é a expansão do evangelho ou evangelismo
pelas áreas ou para áreas onde a igreja ainda não está presente. Ficou claro até aqui, irmãos? Amém? Como culturas e comunidades diversas. Ou seja, eu poderia definir que evangelismo é algo necessário e diário no nosso dia a dia, e eu não digo que missões não seria, mas não digo também que missões, eu não vim aqui para fazer a comparação do que é melhor e do que é pior, somente para contextualizar. Missões eu diria que é intencionalidade, é algo intencional. É quando eu vou a um povo, a uma comunidade, a uma nação, se for transcultural, que ainda não tem um missionário, ainda não foi atingida por um homem de Deus. Amém? Amém. Foco do evangelismo: compartilhar a mensagem do evangelho com qualquer pessoa, como eu disse aqui, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer tempo, para que ela possa conhecer Jesus e depois disso e diante disso, ela ter uma relação íntima, pessoal com Deus. O alcance, ele pode ser feito por qualquer cristão, qualquer um de nós. Qualquer um de nós temos a obrigação de proclamar esse evangelho. Como? No meu dia a dia, seja em conversas informais, apresentações, atividades específicas, no meu trabalho, dentro do ônibus, dentro do trem, aqui agora, dentro da igreja, fora da igreja, dentro do carro, parado no sinal, dentro do supermercado. Ou seja, as oportunidades são inúmeras e diversas. E muitas das vezes nos perguntamos: por que não fazemos? Será que alguém aqui conseguiria ter uma resposta para isso? Objetivo: levar pessoas, como foi dito aqui pelo pastor Tales, a uma decisão de fé, porque não é por imposição e nem por força. Não adianta eu sair aqui desta porta com um olhar que a igreja tem que ter de dentro para fora, ir na porta da frente, bater na porta e falar: você precisa aceitar Jesus. Ou até então essa pessoa vai me aceitar, vai me receber, vai receber um panfleto, vai receber a palavra, mas faltou nela o quê? A fé. Eu lancei a semente, mas essa pessoa ainda está fraca. Essa pessoa ainda necessita de mais fé. Então o que eu faço? Eu só visito essa pessoa essa vez? Ou eu visito essa pessoa numa segunda oportunidade, numa terceira oportunidade, numa quarta oportunidade e 1000 oportunidades? Porque a Bíblia não me diz em quantas vezes eu preciso visitar alguém para poder falar do Evangelho. Ela só me diz: ide, faça. Amém? Amém. Então é levar a mensagem, é levar pessoas a uma decisão de fé e ao encontro com Jesus diante de um novo. Concordam que é um novo? Por que novo relacionamento com Ele? Porque quem está lá fora no mundo, ou quem está aqui no bar, nenhuma coisa ou algo contra, mas todos na verdade conhecem Jesus, já ouviram falar, mas não tem intimidade, não tem a fé, não tem a constância e não tem a força para poder sustentar as adversidades do dia a dia.
Então aí é onde entra a igreja. E quem é a igreja? Somos cada um de nós aqui presente. E aqueles que não puderem estar aqui. Cada um que está assistindo também essa transmissão. Porque hoje temos esse advento também de poder evangelizar através da internet. Aquela mensagem que você manda todo dia de 200 bom dias para alguém, você poderia estar mandando 200 mensagens de um versículo bíblico para poder evangelizar essa pessoa. E ter um retorno dela dizendo o seguinte: Jesus, meu Deus, era a mensagem que eu precisava ouvir. Ou então, era a resposta que eu precisava para poder sair de casa hoje e fazer o que Deus... Essa pessoa não tem intimidade com Deus, mas o que eu conversei com Deus nesta noite. Então entendem que muitos conversam, conhecem Jesus, sabem o que Jesus faz, sabem o que Ele já fez, sabem o que Ele é capaz de fazer, mas não existe ainda. A igreja ainda falha na intencionalidade, na constância. Se eu pego uma pessoa rabugenta, ela vai me atender uma vez, na segunda ela torce o nariz, na terceira ela diz que está no fogão, mas eu preciso ter uma constância para atingir esse alvo. Ou o nosso objetivo não é alcançar o alvo. Amém? Amém. Graças a Deus. Deus mesmo. Glória a Deus. Foco. Obrigado. Levar a mensagem da igreja, do evangelho, da proclamação da nossa palavra, que é imutável, que é inerrante, que é única, que está disponível para todos. Aonde a igreja ainda não está presente. Se descermos aqui essa rua, com o pastor Tales, Deus colocou no coração dele, eu acho isso louvável, quando ele falou comigo, na mesma hora eu topei, de fazermos esse ato de evangelismo, juntar EBD, evangelismo e missões. Eu acho que é um trio perfeito. Mas nós precisamos, para que isso aconteça, da fé de cada um de vocês. Que só eu e ele pode dar certo? Mas como igreja, reunidos, como muitos colocam aí no WhatsApp, desculpa bater essa tecla, bota lá aquele emoji, juntos somos o quê? Mas na prática, estamos sendo juntos mais fortes? Ou estamos sendo... eu acordei, eu sou cristão, abri o olho, aquele vizinho do lado ali é da Quimbanda, é da Umbanda, candomblessista, ele lá, eu aqui. Posso fazer, estender a mão por ele, bater lá? Não. Quero carregar esse fardo, esse peso, já tenho muito fardo, muito peso. Mas em Marcos está bem claro, ide. Lá está escrito que nós não devemos visitar quem é candomblessista? Lá está escrito que nós não devemos visitar quem é da Umbanda? Lá está escrito que nós não devemos visitar quem é kardecista? Lá está escrito que nós não devemos visitar quem é ateu? Lá está escrito que nós não devemos visitar quem está fraco na fé? Não se esqueça que você, como cristão, um dia possa estar fraco na fé. Você vai precisar dessa visita a bater na sua porta. Louve a Deus que dentro da sua igreja você tem um ministério que pode estar te visitando. Mas quantos não têm isso? Ou quantos não sabem dessa possibilidade? É tempo de propagarmos isso. Amém, Jesus.
Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Geralmente, o alcance ele envolve a atuação também de missionários, junto com evangelistas, para colaborar com a igreja para a criação e fortalecimento de igrejas locais, e aí entramos em Gessel, de igrejas locais em regiões distantes ou ainda não evangelizadas. Aonde eu moro eu tenho pelo menos 4 igrejas. Mas na vila que eu moro são 14 casas. 5 centros espíritas. Como assim? Sim. 5 centros espíritas em cada casa. Parede comigo. Será que esse povo foi alcançado? Experimenta subir lá da rotatória, desce lá no Largo do Remy. Eu vou botar aqui por baixo que você vai se deparar na rua com pelo menos 40 pessoas. Dessas 40 pessoas, quantas conhecem Jesus de verdade? Com quantas delas você falou de Jesus? Com quantas delas você convidou para vir à igreja como não crente? Ou quantas delas, como disse o pastor Tales, não é um traficante, mas é alguém que está ferido por uma seta, por um pastor, por um missionário, por uma palavra lançada, e decidiu que não volta mais à igreja? É nosso papel visitar essa pessoa. É nosso papel convencê-la através do Espírito, que é Ele que convence. Somos apenas canal de que existe vida, existe restauração, existe renovo para ela. Graças a Deus. Amém? Glória em nome de Jesus. Em resumo, evangelismo é a prática do cristão de compartilhar o evangelho no seu dia a dia. Enquanto missões é a expansão do evangelho para áreas onde a igreja ainda não está presente, e aí envolve Gessel, envolve uma série de coisas, envolvendo a criação de igrejas locais e a construção de comunidades cristãs de diferentes contextos. Porém, ambos são importantes e se complementam, pois os dois juntos contribuem para a expansão do reino de Deus no mundo. Ficou claro? Amém? Logo eu vou entrar no foco que todos, né? Que me foi pedido pelo pastor Tales, que é em relação à abordagem. Vou trazer um pouco de números aqui, sendo bem breve. Mais de 260 mil pessoas hoje vivem em estado de rua. Maracanã cabe 60 mil. São quase 5 Maracanã enchidos. O que estamos fazendo? 260 mil Pessoas. no Rio. Rio. O que estamos fazendo? Qual está sendo a nossa intencionalidade? Só oração não basta, tem que ajudar o próximo. Exatamente. Em 2024, 261 mil pessoas viviam, em 2023, perdão, 261 mil pessoas viviam em situação de rua. Número 11 vezes maior que há 10 anos. Ou seja, isso está crescendo ou diminuindo? Nos 2 primeiros meses de 2024, mais de 10 mil pessoas foram para o estado de rua. 10 mil. 20% da capacidade de Maracanã.
Fonte: o Observatório de Políticas Públicas da UFMG, através do André Luiz Freitas. E o racismo é uma das marcas desse fenômeno. Cerca de 70% dos moradores de rua são negros. E 87% deles têm entre 18. Quem tem filho aqui? Você imagina seu filho com 18 anos morando no estado de Cuba? É triste. Então, entre 18 e 59 anos. Uma idade média do brasileiro. Amém até aqui? Amém. Povos não alcançados. Não há dados ainda oficiais atualizados sobre esse número de povos alcançados no Brasil, nem sobre o percentual total da população. Mas eu diria a vocês que quando falamos de missões, a primeira coisa que pensamos: eu quero ir para a África, eu quero ir para Portugal, eu quero ir para o Afeganistão, eu quero ir para Nacala, eu quero ir para Indonésia, eu quero ir para a Austrália. Quem quer ir para Patos, na Paraíba? Quem quer ir para o sertão? Quem quer ir para a Madre de Jesus, na Bahia, que só tem 2 igrejas cristãs perseguidas? Quem quer ir para Governador Valadares, onde 80% da população é católica? Alguém? Alguém? Ou vocês ainda preferem ir para o Afeganistão? Ainda não entendemos que a principal intencionalidade do evangelismo na missão, ela começa primeiro dentro da nossa casa, no nosso sofá, nos nossos atos e atitudes, de como eu ajo com a minha família, de como eu ajo com a minha parentela, da minha submissão, da minha intencionalidade. Saindo dali, eu começo a alcançar os meus vizinhos, e aí começa uma logística. Essa palavra o pastor gosta. E aí começa uma logística, começam os vizinhos. Dos vizinhos começa o ônibus que eu pego para o trabalho, ou qual o louvor que eu ouço dentro do carro que eu tenho, potente, bonito, do ano. Mas aí quando tem um culto de missões, ou tem um evangelismo para fazer, peraí, não, o banco do carro é novo, não dá para colocar muita gente, não. Mas Deus te deu aquele carro para agora. E nunca se esquece que, como Jó disse, Deus me deu, Deus tirou. E assim Ele faz nossas vidas. Ou alguém não crê nisso aqui? Então que possamos entender que há povos ribeirinhos a serem alcançados no Amapá, Roraima, Rondônia, Amazônia, Manaus. Existe um missionário, um breve testemunho. Se você jogar na internet, Deus deu uma visão a ele, e ele usa através de um drone, ele mapeou primeiro uma tribo, duas tribos indígenas em Manaus, Amazonas. Ele estudou a língua dessa tribo, porque é uma tribo que não permite a chegada do homem até ela ainda, tira a vida de quem chegar próximo.
E o que ele faz? Angariou recursos, pegou um helicóptero e começou a jogar Bíblias com palavras dentro de sacos, em cima das tribos. E os índios olhavam aquilo caindo. Demoravam para pegar, para abrir o saco. Só que a Bíblia não é a nossa Bíblia. Ou melhor, é a nossa Bíblia, mas traduzida na linguagem deles. Meu Deus. E ali agora estão sendo formados obreiros, estão sendo formados diáconos, ministros, pastores. Isso é só um exemplo. Você ainda continua querendo ir para o Afeganistão, para a África, para a Europa? É chato falar de missões, né? É chato falar de evangelismo, porque isso não lota banco de igreja. Isso não traz retorno para a igreja. É o que eu mais ouço. De repente, o que lota mais banco de igreja são igrejas que temos por aí, que você pula até o teto, bate a cabeça, volta, dá 2 voltas no chão, mas sai com a chave do carro no bolso. É algo bem intencional, né? Bem, o nome que eu pude, através de Jesus, dar essa oportunidade aqui, através do pastor Tales, é servir com amor. E coincidiu com o que ele disse aqui, que os 2 principais mandamentos, e que nós estamos deixando de praticar dentro de casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com nós mesmos. Porque se eu não me amo, eu vou amar o meu próximo. Amém? Qual? Não existe mágica. Se tem uma coisa que é perfeita, é a logística e a matemática, a química e a física. Mas ninguém quer estudar isso. É mais fácil para vocês de história, de português, geografia. Geografia às vezes ainda complica um pouquinho, porque você tem que pegar um mapa, é meio chato. Né? Servir com amor o cristão e a missão com os invisíveis. Porque quando nós saímos ali fora, a nossa visão parece que fica cega. Só fica visível o que queremos. E se torna invisível para que, como igreja, deveríamos de fazer lá fora. Amém? O versículo básico que Deus colocou em meu coração para isso está lá em Mateus 25, 35, que vai dizer: porque tive fome. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me acolheste. Quem você tem acolhido? Primeiramente, você tem acolhido a sua família? Você tem acolhido o seu esposo? Você tem acolhido a sua esposa? Você tem acolhido os seus filhos? Isso é missão. Isso é evangelismo. Fazer missões é se sujeitar sobre a importância
de se aproximar de um mundo e de pessoas, muitas das vezes, marginalizadas. Mas eu preciso fazer isso, e aí está a nossa diferença, com a mesma compaixão e generosidade que Jesus demonstrava. Difícil, né? Ainda mais se sairmos na rua e ver alguém roupa rasgada, com um cheiro não tão legal. Jesus, ele não evitou os leprosos, ele não ignorou os mendigos, ele não passava longe dos rejeitados, ele se aproximava, ele tocava, ele curava e, acima de tudo, ele amava. Um amor genuíno. E aí eu deixo outra pergunta. Esse primeiro amor ainda arde em você? Tudo que eu estou falando, corta em mim primeiro, tá, irmãos? Esse primeiro amor, se você tem 30 anos de igreja, 20, 10, 50, 100, 1000, um dia, esse primeiro amor ainda arde em você? Se não arde, você precisa nascer de novo. Obrigado, meu irmão. Tá claro até aqui, gente? Quem quiser perguntar, fica à vontade, tá? E aí eu deixo a pergunta, uma conjectura. O que os irmãos aqui imaginariam ou imaginam, possam imaginar agora na mente de vocês, o que Jesus hoje, nesse momento, agora, o que ele faria se ele passasse hoje por uma Cracolândia? Será que ele iria ignorar? Eu vou ser ousado. Igual 100% de nós aqui? Será que ele ignoraria? Iria ignorar? Ou será que ele iria caminhar até eles, ouvi-los, curar, salvar, libertar, dar o que vestir, dar o que comer, dar o que beber? E fazer igual ele fez com aquela mulher antes de ser apedrejada? Agora vai, sim. Você está curado. Será que esse seria o procedimento dele? Eu tenho quase certeza que sim. E nós, como igreja, assustem ou não, somos chamados para fazer o mesmo. Por que não fazemos? Por qual motivo? Não é o meu ministério? Não é... Eu não tenho estrutura? Ou como dirão sangue, eu tenho medo de agulha e por isso eu não vou lá? Mas Jesus foi claro: ide. Ide. Para nós compreendermos um pouquinho a realidade da rua, fazendo uma contextualização, muitos moradores de rua hoje, ou em estado de rua, são vítimas de abandono, são vítimas de abandono familiar, são vítimas de doenças emocionais diversas, traumas,
sequelas, mazelas. Perda de emprego. Vício. Sem vício nenhum às vezes. Simplesmente perdeu o emprego. Vou dar um testemunho rápido. E uma saída recente, ao abordar um jovem na saída missionária, ele chegou até mim e falou: pastor, eu preciso de ajuda. Eu falei: meu irmão, o que você precisa? Eu só preciso de um local para mim poder dormir. Mas o que você faz? O que você usa? Eu não uso droga, eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho vícios. Eu era levita na casa do Senhor. Mas veio a chuva em Petrópolis, pastor. E a chuva atingiu a minha casa. E eu não tive tempo de fazer nada. Dentro da minha casa eu vi a minha esposa sendo degolada. E eu vi os meus 2 filhos sendo arrastados pela correnteza. Eu consegui ter acesso à parte de cima da casa. Me salvei. Fiquei 2 dias sem comer, sem beber, até que a água baixasse, a ponto que desse para eu conseguir nadar, chegar ao outro lado, pedir socorro, chegar na rodoviária, vim para o Rio de Janeiro. E agora eu estou aqui conversando com você. O que fazer com uma pessoa dessa? Muitos também sofrem violência doméstica, enquanto criança, violência em seus trabalhos, violência até dentro da igreja. E muitos dependentes químicos, de todos os tipos de drogas. Isso porque a tal da K9 ainda não chegou aqui no Rio de Janeiro como chegou em São Paulo. Não sei se muitos viram na televisão sobre a Cracolândia em São Paulo, que, para a glória de Deus, aquele espaço foi tomado por Jesus. Se encontra vazio nesse momento, há 7 dias. Ninguém consegue explicar. A polícia não consegue, os médicos não conseguem. Mas muitos não compreendem que houveram 300 pessoas através de Jesus, enviadas por Jesus de diversos estados. E eu sou muito grato pela misericórdia de Deus de ter feito parte de um desses. Durante mais de 10 meses oravam, jejuavam, em relógios de oração, para poder chegar lá e ter um retorno. E esse retorno aconteceu. E para a glória de Deus, esse trabalho agora está sendo expandido para todo o Brasil. Inclusive o Rio de Janeiro. E vamos ter um piloto aqui no Rio de Janeiro, na nossa filial de Boiúna. Graças a Deus. Onde o missionário Fernando e eu, pela misericórdia de Deus, vamos iniciar esse trabalho junto com o pastor, que é presidente de São Paulo. Mas precisamos de obreiros para fazer esse tipo de obra. Preta e a Cracolândia. Cadê esses obreiros? Então é muito comum nós encontrarmos entre eles também ex-professores, pedreiros, donas de casas, mães, pais, ou seja, pessoas como nós. Por isso a importância da empatia. O quanto temos sido empáticos uns com os outros. Como é que sai o seu Deus abençoe, teu irmão Deus? Sai, Deus abençoe, meu irmão. Pai do Senhor, tudo bem? Como é que você está?
coçarem. Repita, é chato falar sobre isso, né? É chato falar sobre isso. Mas eu aprendi que eu prefiro ser um chato servindo a Jesus do que mais um a ser um andarilho por isso. Entrando na abordagem, temos aqui muitos que têm interesse, como a irmã Aline, que disse que arde no coração dela esse desejo de fazer esse trabalho, como eu creio que muitos aqui ardem no coração esse desejo. Então esse trabalho ele começa primeiramente em uma abordagem sem julgamento. Uma abordagem onde eu me coloco como essa pessoa se encontra naquele momento. Se aquela pessoa... Tiago, por favor, permita, por gentileza. Fazer você sujar a calça um pouquinho. Se eu passo pela rua, está lá, presbítero. Eu não sei que ele é presbítero, vocês sabem? Está lá. Passei. Ele me pede. Passei. Eu volto no outro dia e continuo no mesmo lugar. Está lá. Como servos de Deus, o primeiro julgamento, ou a primeira abordagem que devemos de fazer, e que muitos fazem é... Tudo bem, meu irmão? Como é que você está? Por que você está? Por que você não aceitou Jesus, então? O que falta para você aceitar Jesus? Vamos agora? Olha quantas perguntas. Olha quantos... Quando na verdade eu poderia chegar para ele e falar: meu irmão, Pai do Senhor, que bom te ver, qual é o teu nome? Prazer. E aí eu faço o seguinte: como é que você está, meu irmão? E aí? Eu me coloco na mesma situação aqui. Me conta um pouquinho da tua vida aí, que te trouxe até aqui. Estou aqui para te ouvir, meu irmão. Não tem tempo, não tem hora. Eu tirei o dia hoje porque eu já passei aqui 2 vezes e me incomodou te ver nessa situação. Eu quero te ouvir. Me conta um pouquinho da tua história. Tem muitos que estão na rua e só precisam ser ouvidos. Mas como seres humanos, temos a tendência de só querer falar. E aí quando ele começa a contar a história dele para mim, ou ele chora, ou ele se emociona, eu estou diante dessa abordagem plantando uma semente. Quem concorda? Amém? Amém. E ele está se alegrando no coração. Não é isso, homem de Deus? Porque muitos passaram, e além de fazer isso aqui, faz pior. Faz assim, ó. Pode sujar a calça. A calça é Armani. Você está no chão molhado. Vai sujar. Não dá. Aqui eu sujo só o joelho, levantei. Aí. Estou novo. E o irmão que está sujo? Então aqui começa a abordagem, eu sento do lado dele, ele me conta a história dele por 1 hora, eu choro com ele, eu me emociono com ele, porque compaixão é isso, eu me compadecer da história dele e ser generoso com ele.
Depois dele me contar tudo, eu falo, meu irmão, olha só, eu tenho uma oferta a te fazer. Não sei se te interessa nesse momento, mas eu tenho um local para você poder dormir, tomar um banho, ser cuidado, ser tratado. E ele fala para mim, não quero não. Eu já fui para tal abrigo? Não. Eu já fui para lá, fui maltratado, o pastor me bateu, tem um monte de ordem, tem um monte de regra na casa de recuperação. Não quero não, meu irmão. Aqui eu acordo a hora que eu quero, eu faço o que eu quero, eu uso a minha droga e tudo mais, e você vai dizer para ele, amém. Coisa de louco, né? Daí eu falo, meu irmão, amém. Você está precisando de alguma coisa? Está com fome? Quer comer alguma coisa? Claro, o senhor vai pagar um almoço para mim? Claro. Vou fazer melhor, vamos sentar e almoçar juntos. Almoçamos juntos. Daí eu me despeço e ele vai embora. Vamos ter semente. Deus vai começar a trabalhar onde? Dentro dele, cabeça dele. Eu esqueço dele? Acabou? Não. Aí o Alex, o chato, volta no outro dia. E aí, meu irmão? E aí ele já está falando, ô pastor, rapaz, eu não imaginava que o senhor fosse voltar não, já passaram tantos aqui, um monte de pastor, diácono, já passou um monte, o senhor voltou, porra, que alegria. Tudo mais, senta aí. Não senta não, o senhor vai se sujar não, meu irmão, deixa eu sentar aqui. Vamos conversar um pouquinho, como é que foi essa noite? Ó, pastor, ficou frio. Eu vou dizer para o senhor, ontem eu fui orgulhoso, tenho no coração o desejo de ir para uma casa de recuperação. Mas muitos me abordam só com perguntas e apontamentos. Mas não me trazem a solução do problema que eu quero, que eu preciso. Porque o Jesus que o senhor conhece, eu conheço. Eu sou presbítero da casa do Senhor. Eu já li a Bíblia de Apocalipse, de Gênesis e Apocalipse. E aí o que você responde para ele? Ou você vai ser mais um desses que vai responder, se você conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, está fazendo o que aí, meu irmão? Está maluco? Você está doido da cabeça? Está pirado? Eu já ouvi gente fazer isso, tá? Meu irmão, você conhece? Meu Deus, lá no centro de tratamento eu estou precisando de um presbítero. Você quer nisso? Você vem comigo? Me dá essa oportunidade de 3 dias lá comigo. Só vai estar lá comigo? Vou estar lá com você. Se eu não tiver, vai estar o pastor presidente da casa, mas acima de tudo, o pastor dos pastores, o Senhor dos senhores vai estar contigo. Não é isso que a palavra de Deus diz? Não é isso, meu querido? Amém? Vamos comigo? Amém. Graças a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Tudo depende da sua abordagem. Alguém que iniciou esse treinamento aqui conosco em setembro, hoje nosso grupo de missões aqui, tem pessoas da Presbiteriana, tem gente da Deus é Amor, tem gente da Mananciais Rio das Pedras, tem gente de diversas filiais nossas, Gardênia, Nil, Mananciais, Praça Seca, enfim, são 20 pessoas hoje, somos em 20 pessoas, ontem na Casa de Recuperação. Né? Pode falar. 7 minutos. 7 minutos para encerrar. Vou ser rápido. Então, assim, como o pastor Tati falou, a gente vai ter que ter um tempo maior, mas eu acho que esse exemplo aqui do presbítero Eberton, eu acho que ficou bem claro aqui do que
está faltando para a gente ou não? Empatia, proximidade, entender que quem está sentado ali não é um bicho, é um ser humano igual a você, e que não adianta você passar ali todo dia e dar só um pão doce para ele e Deus abençoe. O que é isso? 10 vão passar ali, vai dar pão doce, rosquinha, vai dar sonho, vai dar comida, vai dar quentinha. Ele quer acolhimento, ele quer ser ouvido, ele entende o plano de salvação, mas ninguém apresentou a ele ainda de forma correta. Quantos entendem isso? Amém? Amém. Graças a Deus. Segunda coisa, olhe sempre nos olhos. Sempre. Isso traz respeito. Traz como se fosse o olhar de Jesus para ele. Traz dignidade. Retoma a dignidade dessa pessoa. Evite as frases, você precisa sair dessa, como o pastor Thales falou. Ah, meu irmão, você precisa sair dessa. Você está errado, você está aí, você sabe. Você tem valor, você tem valor. Ui, aí você começa até o louvor. Ela não está nem afim de ouvir o louvor, meu irmão. Você tem valor, a esperança, aí você vai contar. A esperança da árvore. Você não está sozinho, Deus está contigo. Fica com Jesus, amém. Você vai para a tua casa, dorme, come, bebe. E aí? Escute com atenção. Escutar cura mais do que falar. Mesmo que a pessoa esteja sob efeito de substâncias, o espírito dele ouve. Evite perguntas invasivas. Por que você está aqui? O que aconteceu? Como você se sente? Você precisa seja prático. 3 pilares que vocês possam ter. Se quem quiser anotar, depois eu disponibilizo. Primeiro, você é amado. Jeremias 3,13. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Diga com convicção: Deus não desistiu de você. Mostre que o amor de Deus não depende da aparência ou da condição dele. Segundo, a esperança. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Conte brevemente sobre a sua restauração, sobre o que Deus fez na tua vida. Terceira, você pode recomeçar. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Não fale de forma religiosa, não seja religioso, seja informal, como aconteceu. Jesus está aqui agora, e Ele vai caminhar contigo. Não insista. Se a pessoa é agressiva verbalmente, não responda com raiva ou com ira. Lembra da empatia? Lembra do amor? Diga apenas uma mensagem curta: você é importante, Deus ama você, mas volte no outro dia lá e visite Ele novamente. Amém? Lembre-se, você está plantando uma semente, e essa colheita ela pode ser feita por um outro servo de Deus, sem ser você. O Espírito Santo é que age no tempo dele. Vá sempre em grupo de 2 pessoas, porque quando um aborda, o outro intercede. Isso é muito importante. Amém? Amém. Vou correr aqui, mas depois eu disponibilizo isso daqui, ou quem tiver dúvidas pode me procurar à vontade. Mantenha a postura respeitosa, nunca seja superior, evite tocar se a pessoa demonstrar desconforto ao primeiro toque.
Use sempre roupas discretas, evite ostentação, aquele relógio do louvor que você tem, aquele cordão de ouro, não precisa levar ele no dia não, deixa ele em casa. Nunca vá sem cobertura espiritual. Porque a rua tem cargas espirituais intensas. Compartilhe o seu testamento, o seu testemunho, o seu exemplo de transformação. Isso fortalece a fé da igreja e inspira os ouvintes. E eu encerro, sendo aqui bem rápido nessa compilação. Eu sei que vão ter dúvidas. Repito, podem me procurar. Não podemos mais ser a igreja do banco. Devemos ser a igreja de rua, a igreja da ação, a igreja dos pastores de rua, como aconteceu em São Paulo. A igreja da compaixão. Convide os irmãos a participarem das reuniões mensais. Estimule jovens, casais e adultos a adotarem essa visão. E como versículo final eu deixo para todos: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu disse: eis-me aqui, envia a mim. Isaías 6, 3. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe a todos. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Estamos chegando no final desse primeiro, né? Semana que vem tem o segundo dia, onde estaremos abordando outros assuntos dentro do tema evangelismo. E eu quero deixar para vocês o seguinte: peço a todos que estiveram aqui que entrem a partir de hoje, ajude, né, por favor, numa campanha de oração, porque esse mini curso, né, mini seminário, se é o nome que chamamos, ele vai ter essa parte, né, que é teórica, e vai ter um dia de prática. Esse dia de prática, né, por pessoas que não têm experiências ainda de evangelizar, e até foi pedido que fizesse esse curso, a gente vai fazendo essa rua toda aqui, tendo a igreja aqui como base, para poder dar apoio. E aí, tipo assim, a ideia seria que esse seja no dia 8. Dia 8. 6? Não, 7. 8 do Chiveiro, foi, pastor? É isso mesmo. 8 do 6. 6. 8 do 6. Dia 8 do 6 nós vamos fazer a parte prática, que vai ser aqui na rua. Então eu peço que nas orações de vocês coloquem este propósito a partir de hoje, nas suas orações, e nos ajude nesse propósito. Por quê? Jesus disse assim: pode entrar na casa para roubar, saqueá-la, estando valente lá dentro? Não. Primeiro você amarra o valente, aí depois você entra, faz a festa e saqueia tudo, não é isso? O que ele estava querendo dizer? Nós estamos falando de mundo espiritual. Existem a parte territorial. E sabemos que existe dentro, um exemplo que eu vou te dar. É rápido, só para encerrar. Baal. O que significa isso aqui? É o nome de um Deus? Não, é uma sigla. Beelzebul, Astarote, Asmodeu, Leviatã. É muita coisa. Aí fala assim, Leviatã, um ser marítimo, né? Aí eu digo assim para você, esse é um outro assunto, mas é só você entender o que eu estou falando sobre o pedido de geração. Leviatã, no caso, é um dos principados do mal que está sobre o Brasil. Por quê? O que é Leviatã? Quem é o padroeiro do Brasil? Que chamam por aí? Nossa Senhora, né? Parecida, né? Que vem da onde? Da água, vem da água. Então, esse indica qual é o principado que está sobre o Brasil. É da água. Aí, quando isso aqui chama-se de poderes, potestades, principados e tal, que a Bíblia fala, isso aqui está lá em cima, isso aqui está lá na parte superior.
Aí tem os territoriais divididos pelo mundo. No Rio de Janeiro tem o Principado também, que é representado por Sebastião, Jorge, que tem outros nomes. Mas e aqui, em Taquara, tem um demônio que fica nessa área aqui também. E segundo faz o mapeamento espiritual, a gente entende sobre isso. Espírito de loucura. Então aí tipo assim, o valente está aí. Pode ir lá fora sacar enquanto o valente está? Primeiro a gente vai amarrar ele em oração. Pedir, Senhor, eu não sei qual é o demônio que fica naquela rua. Eu não sei quem é que está ali naquele lugar, guardando ali, tentando impedir que o evangelho avance. Mas amarra ele, Senhor. E dia 8 nos ajuda a saquear esse lugar. E a estratégia, só para encerrar, isso aí, esse dia 8, esse evangelho vai ser feito no domingo desse horário, dessa escola dominical. Então não vai atrapalhar em nada as outras atividades. Em vez de ter a escola dominical, vai ser o dia do evangelismo durante o período de 9 às 11. Nós vamos sair pela rua aqui, casa em casa, e fazer o evangelismo. Nós vamos falar semana que vem sobre outros assuntos, outros tipos de abordagem para esse tipo de pessoas. Vai ter testemunho, vai ser também algo breve, mas vamos ter uma noção de como fazer, de como abordar. Depois vou estar mandando no grupo um videozinho sobre a abordagem desse tema que eu falei, de mostrar para a pessoa o pecado, que está em pecado, que precisa de Jesus. De uma maneira rápida, como é que você fala? Vou mandar no grupo da EBD. Nós estamos, só que para fazer esse daqui, nós estamos pedindo que a pessoa vá com a camisa do evangelismo para identificar. Essa camisa custa R$50, pode ser paga no cartão, pode ser paga em dinheiro, marca um dia, só que eu preciso de um tempo para poder fazer, para que dia 8 a gente esteja na rua todos com a camisa. Entendeu? Para mostrar uma organização da igreja. Amém? Então qualquer coisa você pode entrar em contato no grupo da igreja, que a gente passa todas as informações. No sábado, antes, vou pedir alguns, né, que são líderes, para que a gente de noite, a gente passe pela rua no dia antes do evangelismo, aonde a gente vai estar deixando em cada portão um convitezinho, bonitinho. Já viu aquela bola que tem um coraçãozinho, vermelhinho? Uma bolinha daquela com coração, com um convite para vir para o culto e tal, e vamos prender na parede, se der, né? A gente bota uma florzinha, uma rosa e tal, junto, sei lá, qualquer flor, né? Cada portão desse. Se a pessoa de manhã vai comprar o seu pão para ir na rua, ela vai abrir o portão e vai lá, opa, o que é isso? Escolar, vai ver que é um convite. Logo depois está a igreja evangelizando, recebeu o nosso convite. Ah, foram vocês? Ó, a maneira já de você puxar o assunto e chegar até a pessoa. Entendeu? Então, e a gente vai fazer isso como? Quando a gente for botar ali, a gente já vai estar com a mão cheia de óleo, você orando ali, ó. Seu aqui, ó. Seu, a gente vai apresentando cada lar. Amém. E um dia na rua, um dia antes do evangelismo. E no dia 8 a gente vai, e vai ter uma equipe aqui da igreja aqui também para dar apoio. Amém? Então isso é no dia 8. Peço irmãos que por favor orem por esse propósito, para que a gente possa fazer isso. E peço aos irmãos em nome de Jesus que se manifestem no grupo lá sobre a questão da camisa. Aí não tem a camisa, não posso? Que não possa. Poxa, somos uma igreja, somos príncipes e princesas do reino. Sei que todo mundo tem suas dificuldades, também tem, então tem dificuldade. Chega no pastor, a gente vai dar um jeito de você ter a sua camisa, como teve jeito de ir para o encontro, para outras coisas. A gente está aqui para ajudar, mas se não falar, a gente não vai saber nunca. Eu só não quero que você ausente, que sabe se convidar. Não, a gente vai dar um jeito. Para o evangelismo é necessária a camisa para identificar a igreja e para identificar o que está sendo feito. Amém? De uma forma organizada, porque Deus é um ser organizado e nós somos filhos dele. Amém? Vou pedir para que você possa ofertar ao Senhor, né? O nosso diácono Marcos vai estar orando pelas ofertas. Logo após as ofertas, o pastor vai dar a oração final. E domingo que vem estaremos aqui de novo reunidos com mais 2 palestras. Amém? Amém. Para encerrar o mini curso de evangelismo. Amém. Senhor, meu Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos orando a Ti, Deus, que